Você já se sentiu sozinho, mesmo cercado por pessoas? Já percebeu como o coração pode se fechar, mesmo quando a porta da esperança ainda está entreaberta? C.S. Lewis acreditava que o inferno não é imposto por Deus. É escolhido. É desejado. É abraçado por aqueles que, em silêncio, dizem: eu prefiro ficar sozinho. Eu não quero ser salvo. Eu não quero ceder. Não é o fogo. É o orgulho que queima. Lewis dizia que o inferno é trancado por dentro. Que a chave está nas mãos de quem está lá dentro, mas a vontade de usá-la morre sufocada pela raiva, pelo ressentimento, pelo ego ferido. Porque o orgulho não suporta a ideia de perdão. O inferno, para Lewis, não é apenas um lugar de punição. É o resultado natural de uma vida que escolheu se afastar. A alma que se recusa a se render. Que prefere manter a pose a se curvar. Que prefere o isolamento à comunhão. Você conhece alguém assim? Talvez, você tenha sido assim. Lewis escreveu que as portas do inferno estão trancadas por dentro. Isso significa que ninguém está lá contra a própria vontade. A cada escolha, a cada pensamento, a cada endurecimento, a pessoa vai construindo suas próprias paredes. Tijolo por tijolo. Mágoa por mágoa. E quando vê, está sozinha. E chama isso de liberdade. Mas não é. É prisão. É ego disfarçado de autonomia. É dor disfarçada de força. No livro O Grande Abismo, Lewis retrata pessoas que poderiam sair do inferno e ir ao céu, mas se recusam. Porque iriam precisar perdoar. Precisariam reconhecer que estavam erradas. Precisariam admitir que precisam de Deus. E isso, para elas, é pior que o próprio inferno. É por isso que muitos preferem viver com uma raiva antiga do que abrir mão do controle. Preferem viver se justificando, do que se quebrantar. Preferem manter a narrativa de que são vítimas eternas, a admitir que também feriram, que também pecaram, que também precisam de salvação. Lewis entendia o coração humano. Ele sabia que o maior castigo não é o inferno como destino final. É o processo de se tornar uma alma incapaz de amar. Incapaz de se alegrar. Incapaz de perdoar. Incapaz de reconhecer que precisa de ajuda. E isso começa, ainda aqui. Você já viu alguém que perdeu a capacidade de se emocionar? Alguém que vive no automático, que sorri por obrigação, que carrega um peso no olhar, e que se irrita só de ouvir a palavra graça? Talvez essa pessoa esteja em processo. Não de condenação externa, mas de autodestruição silenciosa. Um caminho escuro, pavimentado por escolhas, por resistências, por mentiras que foram sendo aceitas como verdades. É sutil. É lento. É espiritual. Lewis acreditava que o inferno não é um acidente. É o fim lógico de uma alma que rejeita a Deus não apenas uma vez, mas todos os dias. Nas pequenas decisões. Nos rancores não resolvidos. No desprezo pela misericórdia. E o mais assustador? Segundo ele, pode ser confortável. Familiar. Quente. Um lugar em que você se sente no controle, porque não precisa se curvar diante de ninguém. Mas o preço é a ausência de tudo que importa: comunhão, amor, paz, verdade. Lewis não falava isso com ódio. Ele falava com dor. Com compaixão. Porque sabia que, no fundo, ninguém precisa ficar nesse estado. Que sempre há um caminho de volta. Mas esse caminho passa pela humildade. O problema é que o orgulho grita. A vergonha paralisa. E a verdade machuca. Mas também liberta. Você pode continuar nesse caminho. Alimentando feridas, revivendo dores, culpando todo mundo. Ou pode parar. Respirar. E dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de luz. Eu não quero terminar sozinho. C.S. Lewis sabia que o inferno começa na alma, e que a escolha final não acontece em um tribunal, mas em um sussurro: seja feita a tua vontade. Deus diz isso a cada alma. E respeita. A pergunta é: qual vontade você tem cultivado? A que clama por controle, ou a que se rende à verdade? Porque o inferno não começa com fogo. Começa com um coração que diz: eu não preciso de ninguém. E talvez, o céu comece no instante em que você diz o contrário. O que Lewis propunha não era uma teologia do terror, mas uma profunda reflexão sobre a liberdade humana e suas consequências. Ele nos convida a olhar para dentro, não com um olhar de autopiedade, mas com honestidade brutal. A solidão, essa que tanto nos amedronta, não é um castigo divino, mas um espelho da alma que se recusa a se conectar. É o reflexo de uma vida construída sobre a base do eu em detrimento do nós. A incapacidade de perdoar, por exemplo,
não é uma fraqueza que se manifesta ocasionalmente. É uma escolha que se solidifica com o tempo, endurecendo a alma até que o perdão se torne uma ideia absurda, até que a própria necessidade de reconciliação seja vista como um sinal de fraqueza, de submissão. Para o orgulho, ser perdoado significa admitir a culpa. E a culpa é uma carga que ele não suporta, preferindo a solidão e o isolamento à leveza do perdão. A rigidez da alma é o verdadeiro inferno. É a incapacidade de se curvar, de chorar, de pedir ajuda. É o medo de se mostrar vulnerável que constrói as mais altas muralhas. E por trás dessas muralhas, a pessoa se sente segura, no controle, mas está, na verdade, cada vez mais isolada, mais vazia. A autonomia, nesse contexto, torna-se uma ilusão. A pessoa acha que está no comando, que é dona de seu destino, quando na verdade está aprisionada por suas próprias escolhas, por seus próprios medos. O inferno, então, não é um lugar distante para onde vamos após a morte. É um estado de espírito que se manifesta na nossa vida diária, nas nossas relações, nas nossas reações. É a escolha de viver de acordo com a nossa própria vontade, de impor as nossas regras, de não aceitar a nossa finitude, a nossa fragilidade. O Grande Abismo, de Lewis, é um retrato pungente desse estado de espírito. A narrativa, que explora a viagem de almas do inferno para a periferia do céu, revela a resistência daqueles que, mesmo diante da beleza e da luz, preferem a escuridão familiar de suas vidas passadas. Um fantasma que se recusa a ceder o controle, outro que é consumido pela inveja, uma mulher que não pode abrir mão de sua autopiedade, todos eles têm a oportunidade de atravessar a fronteira, mas o preço é abrir mão do que os define, o seu orgulho, a sua raiva, o seu ressentimento. E eles, apegados a essas identidades, preferem voltar ao inferno a se tornarem novos. A ideia central é que o paraíso não é imposto, é abraçado. É um lugar onde a vontade de Deus prevalece, e para quem viveu uma vida inteira resistindo a essa vontade, a adaptação se torna impossível. A própria luz do paraíso, que seria a salvação para uns, é o maior tormento para outros, pois ela expõe todas as feridas, todas as mentiras, todas as defesas. O processo de autodestruição silenciosa, que Lewis descreve, é insidioso. Ele não começa com grandes atos de maldade, mas com pequenas e repetidas escolhas. O rancor não perdoado de ontem se torna a raiva de amanhã. A pequena mentira para proteger o ego se transforma na recusa de confrontar a verdade. A incapacidade de ouvir a dor do outro se converte em insensibilidade total. A alma se torna gradualmente menos humana, menos capaz de compaixão, de empatia. O peso no olhar, a falta de alegria, o sorriso forçado, tudo isso são sintomas de uma alma que está se fechando, que está se construindo seu próprio inferno particular. E o mais trágico é que muitas vezes essa pessoa se sente no controle, se sente forte, porque confundiu a rigidez com a força, a indiferença com a autonomia. Mas Lewis não era um pessimista. A sua obra, embora aborde temas pesados, sempre traz uma luz de esperança. A chave do inferno, estando nas mãos de quem está lá dentro, significa que a porta pode ser aberta a qualquer momento. A recusa em abri-la é uma escolha contínua, mas a possibilidade de escolha ainda existe. A humildade, essa virtude tão desprezada pelo orgulho, é o que liberta. É o ato de reconhecer a própria finitude, a própria fragilidade, a própria necessidade de Deus. É o que nos permite perdoar e ser perdoados, o que nos liberta das amarras do passado e nos permite construir um futuro de comunhão. A libertação não vem de lutar contra o mundo, mas de se render à verdade. E essa rendição, que pode parecer uma derrota para o ego, é, na verdade, a maior vitória que se pode alcançar. Assim, o inferno começa com um sussurro do orgulho: eu não preciso de ninguém. Mas o céu, a verdadeira libertação, começa com a coragem de dizer o contrário. Eu preciso de você. Ou, de forma mais profunda, eu preciso de ti. A jornada de volta, do isolamento para a comunhão, da rigidez para a flexibilidade, da escuridão para a luz, começa com essa simples, mas poderosa, confissão. A salvação não é um evento único, mas um processo contínuo de humildade, de perdão, de amor. É um abrir de portas, uma quebra de muros, um renascimento do coração que se havia fechado.